tudo bem? Meu nome é Mônica, eu sou uma guia de turismo aqui em Londres. Você quer conhecer um pouquinho mais da cidade? Então vem comigo! Antes de a gente começar o nosso videozinho de hoje, eu já queria pedir para vocês curtirem o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de ativar o sininho, né, para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos que eu publico toda semana. E hoje nós vamos falar de esporte, especificamente futebol, por isso que eu estou utilizando, representando aqui o Brasil nesse tema. Londres tem diversos times em várias divisões e para quem gosta de futebol, gente, prato cheio. Vir aqui para a cidade, tentar participar de um desses jogos é muito bacana, mas se não der para você assistir um jogo, de repente visitar um estádio pode ser uma. E eu vou dar dicas de alguns estádios que eu acho que vale a pena conhecer. Agora, o primeiro estádio que eu quero falar é o principal, é o estádio de Wembley. Wembley é o estádio da seleção nacional aqui da Inglaterra, né? E é um estádio que é utilizado durante o ano não só para jogos de futebol, mas para as outras atividades, tem shows, e é um estádio enorme, cabem 90 mil pessoas e tem uma história muito legal. É um estádio relativamente novo, quem lembra de assistir o filme sobre o Queen, sobre o Freddie Mercury, teve um show, teve o Live Aid que foi o Wembley, não foi o Wembley que a gente tem hoje, foi o antigo Wembley que foi demolido e deu espaço aí para esse estádio gigante e tão representativo aqui na Inglaterra. Então ele fica no norte de Londres, é fácil de chegar, tem metrô, tem trem e o passeio é muito legal. Os passeios em estádio aqui variam o preço mais ou menos entre 20 libras e até 70 ou até mais caro, porque eles oferecem hoje em dia diversos pacotes. O pacote básico, o pacote que você vai no tour tradicional dos estádios, costuma ser em torno de 20, né? O mais barato, acho que é o West Ham, é cerca de 17 libras se comprar com antecedência, e vai até tipo 30 libras, que eu acho que é o mais caro, que é o do Tottenham. Mas em geral aí você calcular entre 20 e 40 libras vai ser uma média boa aí do passeio, né, para conhecer um estádio. Então Wembley é um deles, é o estádio, como eu falei, principal, cabem 90 mil pessoas. Eu já assisti jogo lá, teve um jogo do Brasil que eu fui, um amistoso Brasil e Inglaterra. O Brasil perdeu, gente, abafa, não, mas tudo bem. Mas foi muito legal, então eu acho que a experiência vale, mesmo que você assista de repente um jogo que não seja um jogo tão importante, não seja uma Premier League da vida, mas vale a pena conhecer. Tá? O segundo estádio que eu quero falar é do Arsenal, que é um time muito importante, com uma história muito legal. Ele hoje em dia não tá assim, muito bem das pernas, não é horrível, mas também não é o que tá lá na ponta, mas ele já venceu durante muitos anos, é um clube muito antigo, tem muito troféu, e eles têm um estádio que é relativamente novo, eles têm um estádio que foi construído, meio que financiado pela Emirates, que é a companhia aérea, e por isso o estádio chama-se Emirates. Ele fica no norte de Londres, bem central, fácil de chegar com o metrô, tem mais de uma linha, mais de uma estação de metrô que dá para você acessar o Arsenal, e também tem um passeio, né? E como eu falei, tem um passeio mais básico e tem uns passeios mais especiais. Tem passeio em dia de jogo, tem passeio com uma lenda do esporte, então, como eu falei, os preços variam. Mas esse estádio é muito legal, é um dos grandes estádios que a gente tem aqui, acomodando aí mais de 60 mil pessoas por jogo, né? Então, esse é o Emirates do Arsenal Football Club. Falando de rivalidade, vamos então falar do Chelsea, Chelsea Football Club. O estádio do Chelsea fica num bairro chamado Fulham, que é vizinho de Chelsea. Muita gente fala assim, não, eu quero ir para Chelsea para ver o estádio. Ah, em Fulham. Na verdade, quando eles começaram o clube, né, compraram o terreno e iam construir o clube, ficou uma discussão qual seria o nome. Eles não podiam escolher Fulham, porque já existia o Fulham. A gente tem até hoje o Fulham Football Club, que também fica nesse bairro. Então eles acabaram escolhendo Chelsea. Mas é vizinho, ele tá perto, na mesma área de Londres, lá do oeste aí da cidade, bem central. O estádio não é grande, comparativamente com os outros, ele tem cerca aí de 41 mil assentos durante um jogo. Eles expandiram o máximo que eles puderam no local onde eles estão hoje, mas o clube tem a discussão, eles estão em negociação para conseguir um novo local
próximo, eles também não querem para muito longe, para a construção de um novo estádio que seria para acomodar cerca de 63 mil pessoas. Essa é a ideia, mas ainda não está aprovado, então ainda não está em andamento. O projeto dele seria que a temporada de 2023-2024 já estaria com esse estádio pronto, mas por tudo que está acontecendo, até está dando um atraso aí nas decisões, né? Mas esse estádio deles abriga aí 41 mil, mas é o menorzinho dos que eu vou falar hoje pra vocês. Eles também têm um passeio. Os passeios são muito legais, gente, porque você não só vê onde os jogadores transitam, né, nos corredores, ou os museus que eles oferecem dentro com troféus e falando da história do clube, mas você também costuma ir na sala de imprensa, você chega pertinho do gramado, senta no banco de reserva, visita os vestiários. Então dá pra ver bastante coisa, assim, é bem legal. Vai nas tribunas de imprensa, né, áreas VIPs, alguns levam vocês nas áreas VIPs. Então é bem bacana que dá pra ter uma ideia geral ali do estádio, né, como um todo. Você olha todas as áreas do estádio. Eu acho os tours bem bacanas por isso, porque se você vai num jogo, você vai literalmente ali onde você tem que ir, que sai pronto e não vê muito mais do que aquilo, né. E com o tour você tem a oportunidade de ver de diversos ângulos. Então esse é o Chelsea. O outro que eu gostaria de falar é um que é o mais novo de todos, que é o do Tottenham Hotspurs. O antigo deles, chamado White Hart Lane, deu lugar para esse novo estádio. Eles investiram bilhões, o estádio é extremamente moderno, ele é o tour mais caro, né? O tour mais básico deles começa em 30 libras por adulto. Mas ele é um estádio extremamente moderno. Você visita a área VIP, eles falam pra você se você quiser fazer parte do clube, quanto que você tem que pagar pra você ter acesso a determinadas áreas. Eles têm a própria cervejaria dentro do estádio pra servir os bares VIPs, então assim, é incrível. Além do que, além do futebol, eles vislumbraram um outro mercado, porque não sei se vocês sabem, tem algumas pessoas no Brasil que acompanham a Liga de Futebol Americano, né, NFL, e eles têm feito jogos em Londres, jogos oficiais. Começaram com um jogo, teve em Wembley, teve um ano que foi no Twickenham, que é o estádio de rugby daqui de Londres, enfim, e o Tottenham falou, eu acho que eu vou construir um estádio que eu consiga converter para jogos de futebol americano de uma forma mais fácil para atrair esse público, atrair essa renda. E eles fizeram exatamente isso, gente. Então o estádio é incrível. O gramado, o que acontece quando eles adaptam, né? Por exemplo, eles adaptaram Wembley para o futebol americano. Vários assentos que são próximos ao gramado, eles não puderam ser utilizados, porque pro futebol, você ali no nível, dá pra você assistir tranquilamente. Pro futebol americano, não, você tem que estar um nível um pouquinho mais acima. Então, eles perdiam vários assentos, né? A capacidade diminuía por conta disso. O que o Tottenham fez? Além de não querer usar o gramado dele do futebol para futebol americano, eles queriam ter a oportunidade de usar todos os assentos disponíveis no clube para o futebol americano. Então eles fizeram 2 gramados. O gramado de futebol americano ele fica embaixo e o gramado do futebol fica em cima. Eles têm como retrair esse gramado para debaixo da arquibancada e o estacionamento. E esse aqui é um pouquinho mais abaixo, então eles conseguem ocupar toda a arena. E aí quando terminam os jogos, volta o gramado de futebol. Então, assim, é uma tecnologia incrível e que eles desenvolveram especificamente para isso. Eles investiram tanto nesse lado que tem até vestiários específicos para os jogos de futebol americano. E quando tem a temporada aqui, né, quando a gente está tendo jogos, eles fazem passeios voltados para futebol americano. Então eles têm o passeio clássico durante o ano, que é o passeio falando de futebol, falando do clube em si e falando do estádio, e eles têm especificamente para NFL no período dos jogos, né? Então esse é o Tottenham Hotspurs. Eles ainda não têm um nome oficial do estádio, eles chamam de Tottenham Hotspurs, mas tem muita gente que chama de New White Hart Lane. Né, como se fosse o novo estádio White Hart Lane, que é o nome da rua, né, onde o estádio fica. Então vamos ver aí como é que vai ser, mas por enquanto ele ainda não foi batizado oficialmente, tá?
Agora, o último que eu quero falar pra vocês é também muito interessante, é o do West Ham. West Ham é um clube do lado leste de Londres, que se mudaram há pouco tempo para um estádio maior. O estádio deles original acomodava cerca de 35 mil pessoas e agora eles foram para um estádio que abriga 60 mil pessoas. Esse estádio é o London Stadium, que foi construído para as Olimpíadas de 2012. Foi o estádio olímpico das Olimpíadas de 2012 e eles converteram para atender o futebol. Os termos do lease ali também foi porque como eles tiveram que fazer umas adaptações, mas eles entraram num acordo de que as adaptações para o futebol também permitiria você converter o estádio de novo para atletismo, se fosse necessário para fazer campeonatos, porque às vezes tem campeonatos europeus, campeonatos mundiais, e eles utilizam aquele estádio, né? Então, apesar de ser utilizado pelo West Ham, com 60 mil de capacidade para jogos de futebol, eles conseguem abrigar até 66 mil pessoas se estiver fazendo, por exemplo, um atletismo. Tá? O estádio fica na região de Stratford, dá para ir de metrô, tem um shopping gigante do lado, é onde foi, né, o Parque Olímpico, então tem outras atrações, tem o Parque Aquático, tem o Velódromo que ainda estão lá e sendo utilizados, então é uma área super bonita e eles têm um passeio no estádio também. É o mais barato, é o que começa em 17 libras se você fizer um agendamento online, lá na hora acho que é 19 libras, e eles têm também um especial com as lendas do futebol, que aí vai para 30, 40 libras mais ou menos, mas o básico, né, a visitação básica começa em 17 libras e fica numa área diferente, uma área bacana aqui de Londres, que nem todo mundo conhece. Então, gente, é isso. Esses foram os estádios que eu selecionei para falar para vocês. Então, para os amantes de futebol, tem muita opção, seja em jogo ou seja visitando os estádios. Tá bom? Um beijo e até a próxima!